observando, quando nós passamos ali, chegou tudo pronto. Por cima, sem carros. Sim. 10 caminhões. Aí eu olhei assim, bem que beber. Aos irmãos da paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Sim. Hoje nós iremos aprender a história de uma mulher que ela nos ensina muito com as suas virtudes e coragem. E a história dessa mulher nos ensina muitas lições. E ela também, juíza. Será que você já consegue saber de quem nós estamos falando? Juíza de Israel. E ela também era profetisa. E essa história está registrada em Juízes, no capítulo 4 e 5. E o nome dessa mulher é Débora. Vocês já ouviram falar a história de Débora? Débora foi a primeira mulher que Israel teve como juíza. Israel teve muitos juízes, mas mulher só foi uma. Como é o nome dessa mulher? Débora. E ela, além de juíza, ela era outra coisa, vocês lembram? Profetisa. Ela entregava a mensagem de Deus ao povo. Ela também era uma mulher muito corajosa. E ela também governou, ela liderou uma batalha muito grande no período em Israel, no período de grande não. Como é o nome da mulher que nós vamos falar hoje? E ela era o quê? Juíza. E se eu perguntar para vocês, Israel teve quantas mulheres juízas? Teve somente uma. Teve homens juízes, mas mulher juíza só foi uma, que foi Débora. E muitos anos atrás, o povo de Israel estava desobedecendo cada vez mais a Deus. E Deus gosta de desobediência? Não. E estava deixando Deus furioso com aquele povo. Porque Deus falava, faça assim, obedeça a minha palavra, faça como eu mando. Mas o povo não obedecia. O povo estava fazendo as coisas que não agradam a Deus. E por causa da desobediência daquele povo, Deus permitiu que o rei Jabim de Canaã tomasse Israel. Então Deus permitiu por quê? Porque o povo estava sendo obediente? Não, Deus permitiu porque o povo estava sendo desobediente, né? Então se nós formos desobedientes ao Senhor, Deus permite que nós passamos por alguns momentos de aperto e aflição para nos ensinar a ser mais obediente. E foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Permitiu que o rei mau, Jabim, tomasse Israel. E durante 20 anos, o povo de Israel sofreu na mão daquele rei. Como era o nome do rei? Jabim. O nome do rei era Jabim. Agora eu vou perguntar para vocês, durante quantos anos o povo de Israel sofreu na mão do rei? 20 anos. Gente, se lembrem. E como era o nome da mulher que era juíza nessa época? Débora. E por que Deus permitiu que o povo sofresse? Porque ele estava sendo obediente, pessoal? Não. Ele estava sendo o quê? Desobediente. Então Deus permitiu que durante esses 20 anos essas pessoas sofressem um pouco para aprender a buscar mais a Deus. E aquelas pessoas não aguentavam mais tanto sofrimento na vida delas. Então elas começaram a orar, a buscar a Deus, a pedir ao Senhor misericórdia. E quando a gente pede misericórdia a Deus, Ele ouve a nossa oração? Ouve mesmo? Então, quando nós estiver passando por qualquer momento de
dificuldade na nossa vida, nós temos que pedir misericórdia a quem? Deus. E Deus ouviu a oração daquele povo. E Débora, ela era juíza e profetisa. Ela gostava de ficar embaixo de um pé de árvore, uma palmeira, e lá as pessoas procuravam ela para pedir conselhos, para pedir ajuda, e ela, usada por Deus, a sabedoria dada por Deus, ela ajudava as pessoas, aconselhava. E certo dia, ela mandou chamar Baraque, que era o líder do exército de Israel, e ele foi até o encontro dela. Quando ele chegou, ela mandou ele escolher 10.000 homens. Ela mandou ele escolher quantos homens? 10.000 homens, que ele iria lutar contra o exército do rei Jabim. E o rei Jabim, o soldado que liderava o exército dele era Císera. Então, quantos homens Débora mandou Baraque escolher? 10.000. Para que ela mandou ele escolher esses 10.000? Para lutar com o exército de Císera, não foi? E Deus disse a ele, a Baraque, que Deus ia dar a vitória a ele. Mas quando ele ouviu isso, ele respondeu para Débora que ele não iria sozinho. Ele só iria se ela fosse com ele. Quem ele queria que fosse com ele? Débora. E Débora era o quê? Juíza e o que mais? Profetisa. E o povo de Israel estava sofrendo há quantos anos? Há 20 anos. E quantos homens Débora mandou Baraque escolher? 10.000 homens para lutar contra o rei, contra o exército do rei Jabim. E Císera, que governava o exército do rei Jabim, esse exército era muito forte, eles tinham muitas armas, e eles se achavam melhores do que o povo de Israel. Mas Israel tem uma arma muito poderosa, que era o Deus verdadeiro. E Deus disse a Débora que daria vitória a Baraque. Mas ele falou que só iria se Débora fosse com ele. Então Débora falou para ele que iria com ele naquela batalha, mas que a honra daquela vitória Deus iria dar a uma mulher. Então Débora foi com Baraque, todo o exército, foi confiando no Senhor. Ela entregou ao Senhor toda a sua confiança e acreditou que o Senhor estaria lutando com eles naquela batalha, estaria lutando por eles naquela batalha. Confiou no seu próprio entendimento. Ela entregou toda a sua confiança ao Senhor e acreditou que o Senhor faria tudo no lugar deles. E quando nós entregamos a nossa confiança a Deus, Deus age com sabedoria, porque Ele é sabedoria. E o nosso Deus não perde batalha. Ele não perdeu essa batalha. Ele lutou contra esse exército do rei Jabim e venceu, porque o nosso Deus, Ele vence qualquer batalha. E o chefe do exército do rei Jabim, Císera, quando viu que o exército estava perdendo, quando ela soube que o exército de Israel ia lutar com eles, ela mandou vir 900 carros de ferro e muitos soldados para lutar com o povo de Israel. Mas quando eles estavam lutando, ela viu que o exército dele estava perdendo. Então ele desceu da carruagem e correu, foi embora a pé, fugindo para não ser morto. E Císera foi para uma tenda, onde lá tinha uma mulher chamada Jael. E ele se escondeu nessa tenda e disse para ela ficar na porta, e se alguém perguntasse por ele, essa mulher dissesse que ele não estava ali. E foi isso que a mulher fez. Mas quando ele estava muito cansado da batalha, muito debilitado, e agarrou no sono, foi dormir. E a mulher da tenda
viu que ele estava dormindo, e ela sabia que ele era um homem muito perigoso para Israel. Então ela pegou uma estaca da sua tenda e destruiu ele, matou ele. E quando ela fez isso, logo foi contar para Baraque, que estava procurando ele, contar e mostrar o que tinha feito. Vocês lembram que a mulher, Débora, profetisa, falou que Deus daria a honra daquela vitória a uma mulher? Então essa mulher foi essa mulher da tenda, que Deus deu a honra daquela vitória àquela mulher, porque foi ela que conseguiu matar o chefe do exército do rei Jabim. Então, quando nós entregamos a nossa confiança no Senhor, Ele luta e peleja por nós e nos dá vitória. E foi isso que Deus fez com Israel. Débora entregou sua confiança ao Senhor e ele pelejou por eles e eles venceram aquela batalha. E quando Baraque e Débora viu que aquele homem estava morto, eles louvaram ao Senhor, agradeceram ao Senhor, louvaram ao Senhor em gratidão pela batalha que eles tinham vencido. E nós também temos que fazer a mesma coisa. Quando nós passamos por momentos difíceis, que nós passamos às vezes por situações que nós não queríamos passar, nós temos que entregar nossa confiança no Senhor, esperar no Senhor, orar, clamar por misericórdia, para que Ele nos ajude a vencer aquela batalha, passar por aquele momento difícil. E o Senhor nos ajuda, assim como Ele ajudou Israel e continua ajudando. E Ele, quando nós recebemos a nossa bênção, o nosso milagre, nós temos que agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor em gratidão, como Débora e Baraque fez naquele momento. Nós temos que agradecer, porque muitos momentos nós passamos por situações difíceis, mas em nenhum momento nós temos que desanimar, temos que confiar no Senhor, e Ele está sempre cuidando de nós, como Ele sempre cuida de Israel e de cada um dos que confiam nele. Às vezes, Deus sabe que nós passamos por aquele momento difícil, mas Ele quer que nós clame. Assim como o povo viveu 20 anos sofrendo, e a partir do momento que eles começaram a clamar por misericórdia, o Senhor ouviu e agiu em favor daquele povo. O Senhor também faz isso conosco. Amém? Então vamos para as perguntas. Quem é hoje? As meninas. Bora, as meninas, todas. O nome da mulher que era profeta e juíza em Israel, que nós aprendemos hoje. Destruiu toda a cidade e todos que estavam em volta da cidade. Nós estávamos falando de quem? De qual mulher? Muito bem, pelo amor de Débora, tá vendo? Quantos homens Débora mandou Baraque escolher para lutar? Não era para responder. Não é pra responder não, viu? Tem que ficar calmo. Falarem. Porém, diz a Bíblia, Como era o nome do homem que Débora mandou chamar para mas escolher o nome da toda batalha? potestade está no ar. A vitória. E o bom é... Quantos anos o povo de Israel estava sofrendo na mão do rei Não preciso matar o Jabim? meu vizinho, nem o meu parente, para vencer, nem o meu... Nem o argentino, nem o paraguaio. Quantos nem o anos o uruguaio. povo ficava sofrendo na mão daquele povo? É uma guerra onde você e eu vamos vencer. Está mantendo o nome escrito no livro da Bíblia, debaixo de oração. Maria. Jesus venceu no seu tempo de ministério aqui. Como era o nome do homem A igreja que liderou vai vencer sendo desse o exército de Israel na batalha? irmão, o amigo, a amiga, o querido e aquele. Só vai conseguir. Quantos homens Débora mandou Baraque escolher para a batalha? Você viu uma irmã que procurou ele, sabe? 10 mil.